Bom dia, gente. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero contar um sonho que eu tive de antes de ontem para ontem, mas antes eu vou pedir a Deus que, por favor, Ele tenha misericórdia de mim, que o que eu fale agora, que não seja coisas de homens, que se essa palavra, se esse sonho que eu tive for um sonho para entregar a vocês, que o Senhor abençoe as minhas palavras, que não saia palavras errôneas da minha boca, senão que seja palavras guiadas pelo mesmo Espírito Santo. Eu vou entregar para vocês que de antes de ontem para ontem, eu pedi já revelação a Deus, ou seja, que Ele me testificasse esse sonho. E eu acho que 2 vezes Ele me testificou. Primeiro foi um apóstolo que se chama Robson Martins, que ele disse que quando a gente tem uma palavra, um sonho profético, algo de profecia, a gente tem que entregar. E eu acredito que isso pode ser um sonho de revelação, e eu vou entregar porque a gente tem que advertir o povo, né? E hoje eu não sou de abrir YouTube cedo. Eu abri e a primeira coisa que eu vi foi de terremoto, né? Uma mulher dando um aviso que ela teve uma revelação de Deus que vai ter um terremoto no Japão. Então eu comentei esse sonho ontem com uma irmã e ela pediu que eu orasse a Deus e pedisse se eu tinha que entregar esse sonho. Então eu vou entregar porque eu acho que pode ter sido as 2 confirmações que Deus me deu. Eu sonhei que eu estava em um lugar muito bonito, verde, né? Era montanhoso, era como se fosse um bosque. E nesse lugar tinha como uns 10 jovens, né? E eles estavam vestidos com uma roupa como se eles fossem fazer algum deporte. Eu não sei se era futebol, se era outro deporte, eu não sei o que é. Sei que eles estavam vestidos, parecia mais futebol americano, um deporte de outro país. Eu reconheço assim pela forma deles estar vestidos, parecia mais roupas de homens que jogavam futebol americano. E eles paravam em uma montanha, em um lugar assim meio que era tudo montanhoso, e eles paravam, eles estavam tudo em carreira, né, assim um atrás do outro. Aí eles chegavam aqui e eles chegavam na ponta dessa montanha e eles saltavam. Nessa que eles saltavam eu ficava olhando, porque eu estava de um pouco de distância, como a uns 500 metros, e eu ficava olhando, porque ele chegava dia um e pulava. Nessas que eles pulavam, eu ficava com medo, porque eu digo, como assim que eles pulam, né, para fazer o deporte lá embaixo e eles não se machucam? E eles já estavam acostumados a fazer isso. E eles não se preocupavam se eles iam quebrar a perna, se eles iam cair, morrer. Simplesmente eles pulavam e saíam se escorregando até lá embaixo. E era algo assim, estranhíssimo. Era uma coisa assim, como que eles não davam valor pela vida deles. Não se importava se ia quebrar uma perna, se eles iam quebrar um braço, se eles iam morrer. Simplesmente eles já estavam acostumados a fazer isso. Então, eu saí desse lugar aí e fui para uma casa que tinha aí em uma chácara. Só que para chegar nessa casa, primeiro eu avistava a casa um pouco de longe e eu ia caminhando por um lugar de terra e a terra era avermelhada. E essa terra avermelhada, quando eu ia chegando nela, eu via que havia acontecido um terremoto. Então, eu ia caminhando e tava as rachaduras no chão e elas eram um pouco grandes. E eu saía pisando com muitas dificuldades e depois eu me arrastava pelo chão para não cair dentro desses buracos, dessas crateras que tinha dentro do chão das rachaduras do terremoto. Então, eu tinha que ter muito cuidado para não pisar em um lugar como se fosse minado, porque se eu pisasse, eu caía dentro, né? E eu sabia que era um terremoto. Na hora que eu via isso, eu dizia, meu Deus, eu dizia, já está acontecendo grandes terremotos, como diz na Bíblia. Eu sabia que eram terremotos de profecia. Aí eu chegava nessa casa e a casa estava como que
livre do terremoto, mas ao mesmo tempo ela era uma casa tipo abandonada, não abandonada de pessoas, senão que abandonada pela pessoa. A pessoa que estava lá dentro era uma senhora e ela andava dentro da casa como se estivesse dormindo, como se fosse um zumbi. E eu olhava para fora assim e via a terra toda rachada e sabia que ia piorar, né? Que aquela casa podia a qualquer momento desaparecer no terremoto, que ia continuar. E eu conversava com a senhora sobre isso e ela não me dava importância, ela não ligava. Assim como ela estava dormida, igual que aqueles jovens, a casa dela também estava em total desordem. E eu prestava atenção, eu via que ela estava em modo assim zumbi. E eu perguntava, a senhora não se preocupa com os terremotos, tudo isso que está vindo? E ela não. Ou seja, eu sabia que ia piorar. Por isso que eu fazia isso. A senhora não se preocupa com o terremoto, o que está acontecendo. E ela não se preocupava, era como que ela não me escutava. E eu fiquei assustada. Então eu acordei. E o meu discernimento é que vai acontecer algum terremoto por algum lado aí, onde ele vai ser muito comentado, seguramente. Mas o que é triste, que eu entendi desde ontem, as pessoas estarem despercebidas, estarem, primeiro, vendo a naturalidade do terremoto, porque não ia acontecer, né? Já tinha começado a acontecer. E nem os jovens, porque eles não se importavam com o perigo, e nem a senhora. Por isso que eu vou deixar para vocês isso, porque eu não sei se é um sonho para ficar só para mim. E eu decidi gravar, porque, como eu já falei, eu escutei já duas pessoas falando coisas que me deu a entender que eu tinha que vir aqui e gravar. E é isso, oremos, irmãos, oremos, pedamos a Deus que livre as pessoas, né, que acorde as pessoas, porque elas estão dormidas. Bom, eu não tenho muito para falar, todo mundo sabe que eu não sou de gravar vídeo e eu fico meio tímida, né? Eu só fico constrangida em gravar. Obrigada a todos e bom dia e que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Obrigada.